A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os casos que têm acontecido nesses últimos dias sobre agressão física em mulheres, gente. Eu sei que meu canal aqui não fala sobre isso, eu não me envolvo muito sobre isso, mas o que acontece é... Deixa eu só arrumar o som aqui. Muitas meninas estão me perguntando lá no canal, aqui no canal, né, sobre o caso da cantora Sara Mariano, uma cantora gospel que repercutiu. Se você ainda não tá sabendo, procura aqui no YouTube. Não vou entrar em detalhes porque eu não sigo muito, né, como comentarista, mas eu sigo casos assim, tipo no canal Alô Juca, o irmão Dionísio também, em questão de observar como o mundo está. E eu fiquei pensando, logo estourou esse caso da cantora Sara Mariano, e logo após estourou também o caso da apresentadora da Record, se eu não me engano, da Ana Hickman, que também sofreu por agressão. E o que eu quero comentar entre as duas, sobre o que eu observei tudo. Eu não sou muito de me meter nisso, mas esses últimos dias a agressão física tem começado muito forte, assim como o lado do sofrimento das nossas crianças em pedofilias, né? Deixa eu só arrumar aqui, gente, que estão me ligando na hora do vídeo. E o que acontece? Nós vimos que houve a fatalidade com a cantora Sara Mariano, no qual o esposo dela estava envolvido na morte dela, juntamente com mais 3 ou 4 homens, que eu não vou ficar citando aqui o nome muito, só vou citar da vítima, porque é a vítima que está mais focada. Tem a filha dela também, que presenciou muitas coisas, mas isso está aguardando o inquérito, mas da parte da perícia, da justiça, então é processos que estão guardados. O que eu tô sabendo é, como todo mundo sabe da mídia, que aconteceu, mas o meu tema maior aqui é sobre violência, gente. As igrejas têm que abrir muito espaço sobre isso. Nós sabemos que há regras em igrejas que não é permitido o divórcio. Eu não vou situar nome de igrejas aqui, mas na base de estudos eu vejo que tem 3 fontes de princípios de igrejas. Por exemplo, a igreja que é liberal sobre o divórcio. Você pode divorciar quantas vezes você quiser, você pode deixar em aberto quantas vezes você quiser, um monte de coisa. Tem a segunda que em caso de vítima, você pode divorciar, passar o tempo de cura e depois então reconstruir uma família. Foi no meu caso o jeito que eu analisei na Bíblia, pensei e vi que cada caso é um caso, como diz a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 19 a seguir. Você vai ver muitas coisas sobre divórcio ali, e alguns escribas vão colocar Jesus na parede e vão falar assim: se Moisés disse isso, então é para todo mundo? Aí para quem tem interpretação bíblica, Jesus vai dizer: não, tem eunucos que nascem para a glória de Deus, tem eunucos que se tornam eunucos e tem eunucos que é uma opção. Ou seja, você observa que Jesus estava falando, cada caso é um caso. Então, tem esse contexto também, que em caso de vítima há possibilidade de um divórcio. O que é caso de vítima? Violência doméstica, estrupos, né? Porque nós vemos que há muitas mulheres que são forçadas a ter relações com seus maridos, porque muitas igrejas ensinam que a mulher tem que servir o marido. E nós sabemos que a lei está aí, como diz em Mateus capítulo 5, que Jesus não veio para quebrar a lei. E nós sabemos que tudo aquilo que eu sou obrigada a fazer sem o meu consentimento é sim um crime, tá? Então, o que Jesus fez sobre o casamento? Para usufruir um ou outro, para crescer e multiplicar. Então, não é só o homem, a mulher também é importante para Deus, porque se não tiver a mulher, não tem frutos, não tem geração de filhos, ou até mesmo seguir os dois juntos, porque Deus criou imagem e semelhança, tá bom? Macho e fêmea, Deus os criou. Não estou aqui fazendo nenhuma revolta de gênero, não, estou aqui falando a minha visão no que eu acredito, certo? E também tem o consentimento da terceira fase, que você tá ligado com seu marido ou a sua mulher e você só pode casar novamente ou divorciar se a pessoa morrer. Essa parte eu me entrei em contrito, como vocês sabem, eu venho de uma igreja que acredita nessa parte, só que eu comecei a meditar. Todos nós somos pecadores, todos nós temos pecado diante de Deus, não tem ninguém santo ou perfeito na terra. E o que adianta você estar casado para a igreja e dentro de casa correndo risco como Sara Mariano correu e morreu?
tá? Ou até mesmo você está casado, mas dentro de casa não tem mais respeito. Ou até mesmo, o que adianta você dizer o nome de divorciado dentro da igreja e fora da igreja fica fazendo relações extraconjugais com um monte de gente se prostituindo, e quando a igreja descobre é um bafafá também. Então, é nessas bases que eu quero falar para você pela Bíblia. A Bíblia diz para nós não escandalizar. Eu analisei muito, eu prefiro Priscila, casar novamente, ter uma família e seguir em Cristo, do que eu levar o nome de divorciada e acabar caindo por aí, caindo. E vice-versa, ou até mesmo sair divorciando com todo mundo. Então, esse foi o meu critério em relação a essas 3 bases de pensamentos que tem na Bíblia e muitas igrejas seguem. Tem igrejas que casa e divorcia quando querem. Tem igrejas que entendem que é em questão de vítima, quando adultério, estupro, violência doméstica e muitos outros casos. Você não vai continuar casado com pedofilia, com pedófilo, sabendo que ele fez mal para os seus filhos, nem um estuprador e vice-versa. Tem casos, cada caso é um caso, que é o que eu acredito em Mateus capítulo 19 a seguir, quando Jesus fala: cada caso é um caso e cabe à igreja analisar se é uma ovelha, se é um membro que nunca deu trabalho para a igreja, o porquê não dar uma chance para o membro, porque você sabe que a carne do homem e da mulher é fraca, e não é só jejum e oração. Chega um momento que todos nós passamos por um declínio, e eu posso perder minha ovelha se eu não analisar direitinho o caso dela e o caso dele, tá bom? E por incrível que pareça, sempre nas igrejas, os problemas que mais dá não é em relação de analisar o caso da vítima, porque analisou o caso da vítima, ela se separou ali e seguiu a vida dela. Não, os problemas que mais dá escândalo nas igrejas são esses tipos de mulheres, esses tipos de homens, porque também tem homens que sofrem com as mulheres, não é só a mulher que sofre com o homem, tem mulher ruim, gente, dentro da igreja. E acaba acontecendo isso, de ficarem dentro de casa, porque a igreja orienta, a igreja ensina. Gente, eu vou falar uma coisa, a igreja orienta, mas não manda. Tá? Eu vejo muitas igrejas sendo escandalizadas por aí, mas a igreja não tem culpa. A igreja orienta o que está na Bíblia, que se você quiser seguir, você segue. Se não quiser, não segue. E depois, quando isso acontece, ficam julgando o nome das igrejas. E não é, gente. Cada pessoa tem um entendimento. Se a mulher entende isso, ela sempre vai ser presa a isso. Se o homem entende isso, sempre vai ser preso a isso. Mas o que não dá é o que está acontecendo. Porque o líder falou que tem que orar pelo marido, pela mulher. Tudo bem, irmãos, orar, amém, louvado seja, mas tem reação. Você não vai ficar orando apanhando, tá? Mas os discípulos sofreram, os discípulos padeceram, mas eles padeceram por amor à palavra de Deus, e não por amor a um homem ou a uma mulher que não quer nada com Deus e te persegue. Porque eu acredito assim, se você é da igreja e seu marido também é da igreja, ou vice-versa, é aonde tem que ter o casamento mais purificado diante de Deus, porque ambos conhecem. Agora, tem mulheres dentro da igreja que os maridos são pastores, os maridos são presbíteros, diáconos, e são tão, desculpa a palavra, são tão frouxos, esses homens são tão frouxos, que eles não batem nas irmãs no rosto, eles batem daqui para baixo. Porque se bater no rosto, o ministério vê, a diretoria vê, todo mundo vê, e pode dar uma repercussão de quem são os lobos que estão em cima do altar. Agora eles batem daqui para baixo. Quantos casos eu peguei, irmãos? Quantos casos eu peguei de aconselhar a irmã a denunciar maridos maldosos que batem nas irmãs, e em cima do púlpito estão glorificando e as irmãs tudo roxa. Então, assim, não se peguem a estudos de líderes, porque às vezes o pecado vem de cima dos próprios líderes. Se pega na palavra, ora a Deus. Como diz aqui em Mateus 19 a seguir, vai falar assim: cada caso é um caso. Jesus disse: cada caso é um caso. Ou seja, Jesus está vendo o seu sofrimento. A Bíblia diz assim, Deus odeia o divórcio, mas ele odeia também o homem que se veste de violência todos os dias. O que leva na interpretação? Deus não tem vontade e desejo do crente se divorciar, mas ele sabe o motivo do divórcio. Então, nesse caso da cantora Sara Mariano, ela esperou demais, porque Deus já tinha mostrado até para a mãe dela. Então, em partes, fisicamente, ela esperou demais, ela podia ter fugido. Só que o sistema religioso segurou ela ali. Eu vi um áudio do irmão que falou que ela estava falando que ela tinha que se segurar até que a morte separe. E não é assim, queridos. Tudo aquilo que preserva a nossa vida, ou que põe a risco a nossa vida, a Bíblia, ela é uma lei. A Bíblia diz bem claro: por mais que Jesus veio e renovou nossas vidas na graça da comunhão do sangue carmesim, mas a lei ele não quebrou. Porque se ele tivesse quebrado a lei, ele tinha banido
os 10 mandamentos, que ele disse para quem? Para Moisés, no tempo da lei. Então nós temos que entender situações. Você está correndo risco de vida? Sai fora. Sai fora. Tem coisas que é Deus que transforma, mas tem coisa que é você que tem que agir. Não pode ficar nessa situação. Não pode. É totalmente diferente. Tem pessoas que não são crentes, mas são bons maridos, são boas esposas, e você aceitou a conversão em Cristo. Qual é o seu papel? Orar por ela, ser exemplo, ser a mulher sábia ou o homem sábio, para que o seu testemunho venha edificar a pessoa e ela aceitar Jesus. Mas o que Paulo vai falar? Se um descrente, querido, é aquele que não acredita, te perseguir, te maltratar e querer matar a tua fé, aparte-se. Porque mais vale você se apartar do que você morrer. Porque Paulo sabia bem claro que quando você casa, ele diz bem claro, bem seria que vocês estivessem como eu, solteiros, sozinhos. Mas se casou, que cada um venha ter seu marido, cada um venha ter a sua mulher. Porque quando você compartilha com alguém, toda vez você pode correr risco. Quando você compartilha uma casa, casando com alguém, uma casa, uma família, você pode ter risco de ser traído, risco de ser agredido, você pode ter risco de tudo. Mas bem-aventurado o homem e a mulher que entende que se você tirou alguém de dentro da casa da mãe, do pai, ou casou com alguém, você vai cuidar dessa pessoa até o final. Mas infelizmente, essa regra de que até que a morte nos separe, tem muitas irmãs morrendo, tem muitos irmãos morrendo também, porque tem mulher que mata envenenado o marido, igual repercutiu um caso aqui, que vocês sabem que eu tô falando, mas eu não gosto muito de falar muito o nome de pessoas aqui no meu canal, porque eu só observo, tá bom? Então, nesse caso da Sara Mariano, ela esperou demais. Mas também ela diz, através da vida dela, como diz a Bíblia, o Senhor, ele fará frutos. A Bíblia diz que Eliseu estava morto, e quando um homem encostou nele, Eliseu estava morto e jogaram um homem morto em cima dele, mas o homem reviveu. Ou seja, quando a gente morre no testemunho da palavra, a gente temos fruto. E é isso, queridos. A morte da cantora Sara Mariano despertou muito as mulheres da igreja e muitas mulheres fora da igreja. Por quê? Agora entramos no caso da apresentadora Ana Hickman. Eu admirei a atitude dela. Por quê? Porque ela denunciou, não quis saber e foi embora. E é muito interessante que ela já vinha sofrendo. E eu fico parado pensando, quem garante que ela não viu essa repercussão do caso da Sara Mariana e ela temeu pela vida dela? Porque, gente, é incrível. As duas são mídia. Por mais que uma é gospel, a outra é apresentadora geral. As duas tinham maridos ambos, que fora era uma coisa e dentro era outra. E as duas tinham, a Ana Hickman tem um menininho e a Sara Mariana tinha a menininha. E é muita coincidência, né? Então eu acredito que tem coisas que vêm para despertar a gente. Inclusive, gente, é envergonhoso. Eu tenho visto até influenciadores que não são da igreja, influenciando a igreja a pregar a verdade sobre ser livre das agressões físicas. Que vergonha o ponto cristão chegou. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ímpio ou não ímpio. Eu estou aqui para trazer minha opinião que pediram para mim aqui no canal. Que vergonha o ímpio às vezes ser mais prudente do que os filhos da luz. Que vergonha. Então que isso venha ser um despertamento para a gente, para entender o que realmente Deus quer de nós. Porque quantas pessoas começou um ministério lá longe, é pecado, é pecado, é pecado, e hoje estão fazendo pior do que quando começou. Então não foi Deus que falou com eles lá no passado? Então temos que entender que há costumes. E costumes é regras que tempo ao tempo vai quebrando porque a renovação vai chegando. Então vamos ser inteligentes. Ministério muda, diretoria muda, trabalho de igreja muda, tudo muda, mas a Bíblia não muda. E uma delas é que o Senhor nos chamou para ser livres. Levanta-te, ó meu amor formosa, e vem. Ou seja, a gente temos que ser livre. E entender que se eu estou com a pessoa é porque eu a amo. E não porque todos os dias ela põe às vezes um revólver no meu queixo, ou porque me bate, ou porque diz que vai tirar os meus filhos de mim. Porque tem muitas irmãs dentro da igreja que só não se separaram, só não foram embora ainda de casa, porque tem os filhos e o marido diz que vai ficar com os filhos. Então é uma tristeza que não só um ministério, mas todos os ministérios que engajam essa parte, que é até que a morte separe,
revejam os seus conceitos. Porque tem muitos irmãos e irmãs que estão saindo da igreja, tem muitos irmãos e irmãs que estão se afastando, não porque é até que a morte separa, mas porque decidiu viver, sair de um relacionamento abusivo e viver a sua vida. E o porquê não ser feliz novamente, casando como diz a lei? Porque adultério, irmãos, adultério bíblico não é para o divorciado. Adultério bíblico que a Bíblia condena é aquilo que você é casado e tem relações extraconjugais. Assim como João Batista repreendeu Herodisa e repreendeu o rei por estar com a esposa do irmão dele, ou seja, tudo aquilo que ainda é ligado. Por exemplo, você é separado da pessoa em corpos, mas pela lei você é casado, você tem uma relação com outra pessoa, você adulterou, é pecado. Agora, se você segue o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 5 a seguir, que a lei te separou, você pode viver a sua vida, como diz Mateus 19. Segue a sua vida. Quer ficar sozinho? Fica. Quer casar? Casa. Mas preste atenção. Não se corrompe pela prostituição do mundo. Como eu disse no início, tem muitas pessoas que falam estou sozinho para não sair do cargo da igreja, mas escondido cata todo mundo. Estou falando bem claro aqui porque isso traz em nós uma revolta. Por mais homens e mulheres que somos, traz em nós uma revolta porque as pessoas julgam o que é certo como se fosse um pecado imenso, e aquilo que realmente é pecado as pessoas estão passando a mão na cabeça. Por exemplo, o irmão ou a irmã, chega um caso na igreja que a irmã está apanhando do marido, o que o pastor tem que fazer? Irmã, ora pelo teu marido, mas vai lá denunciar. Vai denunciar, porque você não saiu da casa de sua mãe e do seu pai para apanhar, não. Não, pelo contrário, você escuta os irmãos o quê? Ora por ele para Deus mudar a vida dele. Só que em Gênesis tem o livre-arbítrio, queridos. Para ter mudança de espírito, é preciso a pessoa querer. Não adianta você pegar um pescoço de alguém e falar, você vai mudar. Não, a pessoa tem que querer. Porque na verdade quem faz a mudança é o Espírito Santo. E então eu acredito que esses homens violentos, essas mulheres violentas, esses homens que matam a mulher, eles não têm o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, eles são descrentes. E Paulo vai dizer bem claro, se um descrente não quer estar com você, aparte-se. Porque Paulo sabia que a partir do momento que você dividir a casa com alguém, você está sujeito a muitas coisas. Mas Jesus veio para nos libertar da opressão. E principalmente, se Jesus odeia a prostituição, que diz que os que se prostituem não entrarão no reino de Deus, Jesus é bem claro em dizer que se você se separou, você é vítima, você é inocente, não foi você que procurou o divórcio, preste atenção, ele odeia o divórcio. Mas ele odeia o homem que se veste de violência todos os dias. Ele sabe a sua causa, ele sabe a sua vida. Então, segue a sua vida. E se um dia você for resolver ser feliz, ore a Deus, conversa com Deus. Eu vou falar bem claro, eu vou falar de mim mesmo. As pessoas me julgam porque casei de novo. Eu não estou aqui para passar a mão no pecado de ninguém, principalmente no meu. Todos nós somos pecadores, todos nós somos julgados, não pelo mundo, porque o mundo olha para nós e fala assim, como que esse crente aguenta? Se você já tinha saído fora. Mas os próprios cristãos julgando o cristão. E a Bíblia diz bem claro que se eu sou justa, eu tenho que me limpar mais. Ou seja, toma conta da sua própria vida e se limpe mais. Não fica julgando os outros. Então, esse caso traz revolta. Por quê? Será que essa moça não tinha líderes? Será que essa moça não tinha pastores? Eu sei que na base de um relacionamento tóxico, a mulher fica impedida de falar. Porque é ameaça em cima de ameaça. Só quem passa por isso sabe o que é triste. E eu vejo que tem pessoas que falam pra mim assim, como que você aguentava? Que luta, que prova, mas graças a Deus eu tô feliz agora que casou de novo. Então fique você sabendo que tem coisas que tá gerando testemunho. Mas não é para você ficar no conforto de apanhar todos os dias, sofrer todos os dias. Então, é a minha opinião sobre isso. Tanto a Ana Hickman quanto também a Sara Mariano são exemplos que a mídia traz, mas eu creio que é o grande Deus que está usando a mídia para mostrar para as mulheres, desperta, desperta, porque isso é real, gente. Existem psicopatas dentro da igreja, existem estrupadores dentro da igreja. E qual é a diferença? É porque a Bíblia diz que há o joio e o trigo. O joio é transformável.
tá? Ele é transformável. Dentro da igreja, ele é uma coisa, fora é outra. O trigo não. O trigo, ele é bem-aventurado, que ele realmente é o que ele diz ser, mesmo com pecado e falha. Mas eu quero dizer para você, mulher e homem também, ninguém casou para sofrer. Sofrer, que a Bíblia diz que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, é totalmente diferente de você apanhar. Porque a Bíblia diz que o homem da casa tem que ser como Jesus e por amor à sua mulher se entregar à morte para defender a sua casa. E não matar sua mulher. E não matar seus filhos. Então eu vou ser realista. Outra base que tem que abrir dentro da igreja é o lado psicológico da vítima. Eu vou ser realista. Quando eu passei pelo divórcio, gente, é uma vergonha você ter que enfrentar a sociedade sabendo que você é crente em um ministério que é até que a morte separe. E eu não tive nenhum lado psicológico, eu não tive nenhum conforto. Pelo contrário, se afastavam de mim como se eu fosse uma pessoa que fazia mal para a sociedade. Só que um dia eu dobrei meu joelho e falei com Deus. E Deus se apresentou a mim e falou assim, ó, vou eu mudar o seu quadro de vida. Então eu acredito muito nisso. A Bíblia diz assim que vai ser dia de surpresa. Então, não julgue a situação do próximo, mas ajude. Ajude. E tem situações que a melhor forma de ajuda é denunciar. Denunciar. Você quando descobre um crime dentro da igreja, que não sei quem roubou não sei quem, você não quer denunciar? Por quê? Porque roubou um negócio da igreja, certo? Um exemplo. Assim também, queridos, se descobrir que alguém está apanhando, alguma mulher está apanhando, denuncie. Denuncie. Porque se você se preocupa com algo que é da igreja, que é algo físico, realmente, um ladrão pode vir e roubar, mas não denuncia o sofrimento do teu irmão pro teu pai? Peraí, nós temos que entender isso. Eu estou falando isso porque estão me comentando lá no canal. Ah, Pri, comenta. Eu estou comentando. Eu não gosto de me meter porque eu tenho meu raciocínio muito focado. Não na violência, mas sim no que diz a Bíblia. E a Bíblia diz assim, que aquele que sabe o que é bem e encobre e deixa o mal fluir, está pecando. Então assim, quem sabe de uma violência doméstica e não denuncia, você faz parte do sangue inocente dessa mulher. Você faz parte do sangue inocente desse homem. Como eu disse, não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Tem mulher ruim dentro da igreja também. Tem muito. Tem mulher que canta lá e lá pra cima no púlpito, mas chega em casa, mata o marido na unha. E isso também entra como uma base. Porque homem é homem. Vai chegar um momento que ele vai se estourar. Vai sair da graça. E pode então haver uma consequência maior. Então é isso que é o que a base bíblica diz. Pra gente analisar se é relacionamento por vítima. Você descobriu uma tragédia que o seu marido fez. É você com Deus. É totalmente diferente se de repente a pessoa cai num ato do adultério, traiu você, mas sempre foi um bom marido, uma boa mulher, e você faz com acompanhamento dos conselheiros da igreja, e você analisa e fala, não, ele sempre foi um bom marido, eu sei que foi um deslize. Perdoa, dá mais uma chance. O que não dá é 2, 3, 4, 5, virar um ciclo, tá? Tudo na vida tem uma aprendizagem, mas o que nós não podemos aceitar é o espancamento. Porque uma pessoa que chega ao ponto de agredir a outra é porque perdeu o mínimo de respeito pela vida. E pode fazer o que quiser, porque você aceitou. Tá bom? Então, esse é meu comentário. Eu vi que me traz... Eu não é que eu fico indignada, mas eu fico assim olhando como que as pessoas são enganadas. Porque eu sei que a Bíblia diz que nós temos que obedecer nossos líderes. Porém, a Bíblia diz bem claro que nos últimos dias serão dias que virão muitos em meu nome. Virão muitos. E nós temos que prestar atenção em quem realmente nós temos dado ouvido. Ou é ouvido por uma pessoa, porque também tem líderes psicopatas, gente. Tem líder que a irmã tá sofrendo lá, tá padecendo e ele coloca ela ainda de banco falando que ela é errada. E vice-versa também, tem vice-versa, tem irmão também. Um dia, pra vocês verem que a briga por coisa boba acaba na violência. Um dia eu cheguei no santuário da igreja onde eu congregava
E chegou o irmão e falou assim: irmã, você é obreira daqui, eu vou compartilhar com você, eu não aguento mais. Eu fui pedir um salgadinho para minha mulher, ela não me deu. E tem gente que quer levar a separação por causa de um salgadinho, sendo que aquilo que realmente precisa de uma separação não quer separar. Então a gente tem que orar. A gente, igreja, acredita que Deus, ele ama a família é o maior ministério, só que, todavia, o livre-arbítrio de Deus está desde a criação, tá? Muitas pessoas falam assim: ah, Eva foi enganada pela serpente. Sim, tudo bem. Só que o que tinha Eva de dar ouvido à serpente, porque ela tinha um discernimento. Deus não avisou para ela? Então, assim, todavia, Deus liberou o livre-arbítrio. Tem pessoas momentâneas dentro da igreja, que na hora do culto é glória a Deus, aleluia, sente a presença, mas chega em casa e continua fazendo as mesmas coisas. Então nós temos que ser inteligentes. A Bíblia diz que nós temos que ser renovados, não pela nossa mente, mas pela palavra de Deus que se renova todos os dias. Ou seja, cada manhã, o mesmo versículo tem uma inspiração para você e para mim também. Então essa é a minha opinião sobre isso. Não espera mais casos como o da Sara Mariano, casos como o da Ana Hickman, porque são mídias se cumprir para você dar um estralo e entender, tá? Quantas mulheres agredidas viram esse caso da Sara Mariana, da Ana Hickman e foram denunciar na polícia o que ela estava passando, porque preservou a vida dela. Então isso é um alerta, tá? A gente, mãe, quando se torna mãe, nosso maior desafio é: se eu morrer, com quem vai ficar meus filhos? Então preserva a sua vida, porque seus filhos precisam. Até o momento que eles alcançarem ser maiores de idade e viver a vida deles, nós sempre vamos ter essa preocupação: se eu morrer hoje, com quem meus filhos vão ficar? Então preserva a sua vida, mulher. Você que está vendo aqui, eu falo aqui na humildade do meu coração, não aceita essa tristeza para sua vida, amargor. Tem homem que só não faz pior porque tem criança dentro da casa, mas um dia seus filhos vão crescer, ele vai fazer pior ainda com você. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu sei que tem família que não abraçam separado. Eu sei que tem família que não abraçam divorciado. Eu falo porque nós sentimos na pele, queridos. Eu acredito assim, ó, que tudo que eu passei, eu sei que muitos me escandalizam, falam de mim, mas o que eu passei, eu aconselho pessoas hoje em dia que precisam acordar para isso. Então esse é o vídeo de hoje para vocês. Não aceite apanhar, não aceita sofrer. Tem moça, tem rapaz que nunca apanhou da mãe do pai e casa com uma pessoa que você apanha. E ninguém tem moral para isso, tá bom? Essa é a minha opinião sobre isso. Que o caso que nós falamos hoje, tanto da Sara Mariano como da Ana Hickman, venha a ser um despertamento para as mulheres anonimatas que sofrem. Você corre um grande risco de vida, independente do que a igreja diz ou não. Vai pela Bíblia, e a Bíblia, ela poupa a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.